agora sim, estamos gravando. Então, a gente tem, por princípio, dentro dessa tabela de periodização, procurar, a partir de um período pré-estabelecido, encontrar parâmetros para desenvolvimento do nosso treinamento, da nossa preparação física, da nossa preparação técnica, da nossa preparação tática, visando um objetivo final, né? Um evento, uma competição, ou qualquer outro que seja a proposta. Então, a gente teve no nosso exercício uma data de início e uma data final, certo? Então, a gente colocou lá do dia 3 de fevereiro até dia 13 de dezembro. Então, a hora que começou, né, nessa montagem da nossa tabela, a gente viu que o dia 3 de fevereiro corresponde ao início do nosso macrociclo. E o dia 13 de dezembro indica o final desse macrociclo, certo? O início da transição. Então, a gente vai ter um macrociclo 1, né? Porque a gente está trabalhando com uma competição só, alvo, de modo que esse macrociclo a gente vai ter que dividir ele em período de preparação e período de competição. Então, a gente viu que a nossa competição, ela acaba sendo uma competição de um dia único, né? A gente colocou no nosso exemplo, uma competição de um dia só, de uma semana só, não tem vários dias. Então, a gente estabeleceu lá como sendo a data final do dia 13, essa data de competição que corresponde lá ao que seria a semana 50 do nosso ano, né? Então, se a gente pegar o nosso ano, ele vai ter 53 semanas, porque esse ano foi bissexto, a gente tem 53 semanas e a competição ela acaba caindo nessa semana 50, né? O dia 13 ali na semana 50. Então a gente já separa ali como sendo a semana de competição dentro de um período de competição. Beleza? E aí, esse período de competição, a gente viu a necessidade também de se trabalhar com 4 semanas, que seria aquilo que a gente entende como o nosso mesociclo pré-competitivo. Então, a gente, dentro dessa divisão de período de preparação e período de competição, eu já tenho que prever se eu vou usar 4 semanas, se eu vou usar 6 semanas, se eu vou usar 8 semanas como pré-competição. Para nós, né, dentro dessa periodização nossa de 40 semanas que vai ter aí, 4 semanas de pré-competitivo está mais do que suficiente. Então, a gente tem estabelecimento, então, do nosso período de competição, contemplando 5 semanas. 4 de fase de mesociclo pré-competitivo e 1 de competição. Essas 5 semanas correspondem à nossa fase competitiva. Certo? Se você olhar aqui embaixo, a gente tem período de competição, fase competitiva, 5 semanas. O que sobrou acaba sendo o nosso período de preparação. E aí, o nosso período de preparação a gente vai ter que dividir em fase de preparação de base, ou preparação geral, e fase de preparação específica. Então, eu pego, tiro aquelas 5 semanas que a gente já tinha utilizado ali como sendo de fase competitiva, ou seja, o mesociclo pré-competitivo e competitivo, e a gente vai dividir esse restante em fase de preparação geral e em fase de preparação específica. Então, a gente viu que a melhor maneira que a gente encontrou de ter um equilíbrio nessa divisão, nessa distribuição, foi ter 4 mesociclos, certo? Na fase específica e 6 mesociclos na fase de preparação geral. Ou seja, a gente deu uma preocupação maior para a nossa fase de preparação de base do que para a fase específica. Por quê? Porque a gente jogou a informação de que o nosso indivíduo aí, ele acaba sendo um iniciante. Então, a gente viu que é importante a gente dar uma base maior em relação aos aspectos específicos da competição na qual ele vai participar. Né? Então, a gente tem a distribuição desses mesociclos dessas semanas de acordo com aquilo que a gente entende sendo importante, sendo necessário. Então, a hora que a gente tem essa divisão das 4 semanas, a gente vai ver que esses mesociclos nossos a gente dividiu em conjuntinhos de 4 semanas, iniciando-se com a incorporação e finalizando a nossa base, né, com um estabilizador. Sempre vai ser assim. Sempre você vai ter no início da periodização o meso de incorporação e sempre no final da fase de base você vai ter o estabilizador.
O que sobra entre um e outro vão ser mesociclos básicos. Básico 1, básico 2, básico 3, básico 4, que foi o que a gente teve no nosso exemplo aí, no nosso exercício. Certo? Aí, a gente vai para a nossa fase específica na estruturação dos nossos mesociclos. O que vai acontecer? Sempre que uma fase termina com estabilizador, você vai ter um mesociclo de controle na sequência. Então, a hora que você tem o controle vai estar presente só na fase específica. Por quê? Porque o controle ele vai ter na sua constituição uma presença muito grande de cargas de choque, ou seja, cargas em que há a utilização de intensidades mais elevadas, que não surgem no período de base. Aí tem sempre que lembrar que a predominância da base vai ser no volume. A predominância na fase específica vai ser da intensidade. Então a gente vai ter o nosso período de preparação específica, né, nossa fase de preparação específica, a existência de um primeiro mesociclo de choque e um outro mesociclo de choque que surge no final desse período de preparação específica, antes do período pré-competitivo. Por que vai ter esse controle próximo do pré-competitivo? Porque é o momento que você alcança as intensidades mais altas, né, dentro daquilo que foi planejado. Então você vai ter essas cargas, essas intensidades mais altas no controle e no pré-competitivo. De modo que aí você vai ter, antes do controle, por regra, a existência de um estabilizador, e o que sobra acaba sendo o outro básico. Beleza? Então, o que a gente vai perceber aí? Que dentro da forma como a gente vai estruturar esses mesociclos, esses mesociclos eles vão carregar junto deles as semanas, né? O conjunto de semanas. E esse conjunto de semanas vão envolver semanas de incorporação, semanas ordinárias, semanas de recuperação, semanas de choque, cada uma característica de um mesociclo. Então, quando a gente vê essas letrinhas, incorporação, I, o O, o R, incorporação, ordinário, recuperação, o choque, isso aí acaba sendo o que é basicamente a constituição, a forma de estruturação desses mesociclos de maneira específica. Não tem como mudar essa sequência, né? Às vezes até é possível modificar, mas no nosso exemplo não acaba sendo o momento de fazer essas trocas, de fazer essas mudanças, de querer inventar muita coisa, né? Para fins de aprendizado é importante a gente compreender o porquê de cada um deles. Então a gente vai entender, por exemplo, que a incorporação, a semana de incorporação é aquela primeira semana em que o indivíduo está voltando de um período de transição e está iniciando os treinamentos. Então é uma semana mais leve as cargas. Depois, a hora que você vai ter as semanas ordinárias, você vai tendo o quê? A imposição de determinados estímulos que vão seguir de acordo com aquilo que você espera de melhoria do desempenho atlético da pessoa, né? Não só de desempenho físico, mas também de desempenho técnico, principalmente nessa parte de preparação geral. Então você vai ver que esses ordinários eles acabam tendo uma presença muito grande em relação aos mesociclos de choque. Por quê? Porque o mesociclo de choque ele trabalha de uma maneira mais específica as questões de intensidade. Então, a hora que você vê aqui do início até o surgimento do primeiro choque, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Só na sétima semana que você vai ver com um pouquinho mais de intensidade no aspecto do trabalho específico que vai ser realizado com essa pessoa. E aí você vai ter depois, na semana de choque, a recuperação, e aí surge outro choque, e assim vai caminhando de maneira progressiva. A hora que você entra na fase específica, você vai ver que surge muito mais semanas de choque do que semanas ordinárias. Né? Então, o que a gente vai entender? A semana ordinária é uma semana que serve para que você ganhe o condicionamento esperado. A semana de choque, ela serve para que você consiga alcançar uma análise de como que está sendo o desenvolvimento da sua preparação física a partir do momento que você propõe determinadas situações que vão se aproximar um pouco daquilo que é a competição alvo, daquilo que é o objetivo final.
né? E a hora que você entra na fase específica, você vai trabalhar de uma maneira mais direta e mais clara essa questão da competição final. Por quê? Porque você já deu uma base de força, você já deu uma base de resistência para o indivíduo, e o que, que você vai querer que ele ganhe, então, nessa fase específica? Você quer que ele ganhe velocidade. Então, é isso que vai acontecer na fase específica, por isso que tem muito mais semanas de choque na fase específica. Beleza? E aí que entrou com os cálculos. Esses cálculos aqui, eu creio que não devem ter ficado lá dúvidas, né? A gente vai chegar depois lá no nosso exercício de avaliação, que eu vou mostrar para vocês o que ficou caracterizado e determinado como sendo o nosso PV1, né, e o nosso PN1. Então, a gente tem lá a montagem das curvas de volume, né, dos pontos, né, das curvas de volume, a determinação da localização desses pontos, e aí, a partir dos cálculos, a gente encontra as porcentagens relacionadas ao volume, à intensidade. É importante observar as regrinhas para não cair em nenhum erro, né? Vocês vão ter acesso a todo esse material para consulta também, que não acaba tendo problema nenhum em observar e analisar ele. Só que a gente entende que essas curvas elas não trazem lá muita informação, elas trazem umas porcentagens lá que carece de mais esclarecimentos em torno do que elas realmente representam, né? Então, a hora que você olha, por exemplo, lá, o PN6, vamos lá, o PN5 é de 92,5%. Tá, 92,5% do que na intensidade? Né? O PV5 é de 64,3 de volume. Tá, 64,3 do que de volume? Então aí faz necessário da gente determinar. A gente vai basear esse volume em quê? Né? A gente vai basear em quilômetros, em repetições, em tempo, em séries. A intensidade a gente vai basear ela em carga de quilos, em velocidade, em ritmo. Então, isso se faz necessário. E aí, para tentar facilitar e trazer um pouco uma coisa que seja mais de fácil visualização por vocês, eu acabei optando por trabalhar o volume com tempo, com duração de trabalho, né? E a sobrecarga de intensidade, eu trouxe uma coisa que não está aqui presente no gráfico, que é a questão da frequência cardíaca ou da percepção subjetiva de esforço, ou trabalhar de maneira conjunta os dois, certo? Então, daí a gente vai, dentro da metodologia, entender que para a gente determinar os valores reais de volume a serem trabalhados, a gente precisa voltar um pouco e encontrar, na verdade, o que representa dentro da nossa periodização cada um dos mesociclos. Então, a gente vai entender, por exemplo, que um mesociclo de incorporação, o que ele acaba trazendo com ele? Uma semana mais leve, em que, baseando-se naquilo que seria o previsto para aquele mesociclo de volume, né, o que seria, por exemplo, 100%, a gente trabalha na primeira semana apenas 26%, na segunda 28%, na terceira 30% e na recuperação a gente cai para 16%, certo? Então, isso pensando num sentido mais macro, que é o mesociclo. E aí a gente vai pensando depois nas semanas isoladas. Então, se a gente pensar lá, por exemplo, de 100 a gente vai trabalhar 26, esses 26 na segunda-feira eu vou trabalhar só 40% deles, na terça só 50%, na quarta só 60%, na quinta só 50%, na sexta 60% e no sábado 70% e um domingão aí de folga, sem nenhuma atividade realmente programada, estipulada. Então a gente acaba tendo, num primeiro momento, que se pensar o que seria o volume total diário, multiplicar esse volume total diário pela quantidade de dias do mesociclo, certo? E aí, a partir disso, você ter um total de minutos, né? Porque a gente procurou, nesse exemplo, trabalhar com tempo, ter o que seria o total de tempo previsto, esperado, que corresponderia ao 100% do mesociclo,
que é um número que a gente nunca vai chegar. Beleza? Por quê? Porque é previsão só. A gente vai trabalhar bem abaixo disso. Então, eu pego esse valor aqui, que seria o previsto, e aplico naquilo que diz o mesociclo. Então, eu sei que a segunda-feira é 26, na primeira semana é 26, na segunda semana é 28, na terceira semana 30 e na quarta semana 16. Então, o que, que eu faço? Nessa minha primeira semana de incorporação, eu sei que eu tenho um total de 874 minutos que correspondem ao 100%, que devem ser divididos pelo número de semanas que serão trabalhados. Ou seja, eu vou ter, ao invés de 7 dias, 6 dias. A hora que eu divido esse 874 por 6, ó, consegui fazer o 6. Eu vou ter que resultado? Eu vou ter o 146. Beleza? Aí esse 146, ele vai ter que ser distribuído de acordo com o que diz a curva. E o que, que a curva diz para mim? Que a minha incorporação, ela começa com 50%. Esse 50% é quem? É o meu PV1. Beleza? Então, se eu sei que a minha segunda-feira é 50%, como que vão ser os demais dias? Eu pego aquilo que a metodologia traz de constituição da semana e, a partir do que ela traz, eu começo a determinar quais são os valores de percentuais que a minha curva apresenta. Então, eu vou ter lá a segunda-feira com 50, a terça com 63, a quarta com 75, a quinta com 63, a sexta com 75 e o sábado com 78. Aí eu faço aquela famosa regra de 3, né? Multiplico por um, divido por outro. Aí vai me dando os valores correspondentes dia a dia no que diz respeito ao volume total estipulado para aquela semana, certo? De treinamento no que diz respeito a, ao tempo de duração dela. Então, eu vou ter 73 minutos no primeiro dia, 91 minutos no segundo, 109 no terceiro, e assim vai indo de maneira progressiva. E isso a gente acabou fazendo, não só nessa incorporação, mas a gente procurou fazer também em todas as outras etapas, né, da nossa tabela. Então, a gente trabalhou a incorporação, depois a gente trabalhou o básico 1, 2, 3, 4, foi para o estabilizador e aí a gente entra daí naquilo que é a fase específica. Né? E aí na fase específica, a gente tem que determinar o volume que vai ser trabalhado também na fase específica. Uma coisa que é importante da gente lembrar vocês e que vocês observem, que o nosso volume diário, a gente aplicou uma progressão de 10% em cada mesociclo. Então, a gente começa com 120 minutos de previsão diária, vai para 132, 145, 160, 176, 194, ou seja, a cada 4 semanas a gente aumenta em 10% o volume total diário previsto. E a hora que a gente entra na fase específica, isso permanece. Então a gente vai de 194, ele vai subindo também até a gente terminar a nossa periodização. Mas na fase específica a gente não tem que fazer tanta conta, tanto cálculo em torno do que é o nosso volume previsto. A gente não leva em consideração na fase específica a regrinha que existe na base, de você observar o que, que o mesociclo está dizendo, o que, que o microciclo está dizendo. Na verdade, na fase específica, o volume ele acaba sendo fixo a partir da interpretação que é feita da curva, certo? Então a gente tem aqui, né, na semana passada eu ia apresentar isso para vocês, mas essa tabela não estava preenchida. Né? Então agora eu consegui preencher ela, finalizei para vocês. Então a gente tem aqui essa progressão do controle para o básico, estabilizador, até a gente chegar no pré-competitivo, é essa
acréscimo de 10% a cada mesociclo. Ah, esse aqui não deu certo. Culpa do Iago. A gente entra aqui, então, com esse acréscimo de 10% em cada uma do conjuntinho de 4 semanas, certo? Ou seja, sempre ao final de um mesociclo e do início do próximo, a gente fez com que houvesse um aumento de 10% no volume previsto. A hora que a gente vai para a curva, o que a gente vai observar? Que esses valores 80, 75, 69, 70, 71, 72, 74, todos eles são interpretações do que está sendo apresentado. Caramba, cadê a tabela? Ah, aqui. Na curva. A gente consegue ter alguns valores que a gente consegue se basear. Por exemplo, a hora que a gente pega aqui, essa semana 32. Essa semana 32 ela vai corresponder ao valor de PV3. Então, a hora que você vai lá no PV3, você vê lá que é 69,15. Então, você consegue colocar lá na semana 32, 69. Então, você consegue ter, a partir da leitura da curva, alguns valores, alguns números, por exemplo, que correspondem a você uma ideia da onde que é aquele, de quanto que é aquele valor. Então, você pega aqui, por exemplo, na semana 41, é o valor de PV4, né? A semana 30, ela vai corresponder praticamente ao valor do PN3. Então, você pode pegar pela curva a localização desses pontos e aí conseguir mais ou menos ter uma determinação um pouco mais precisa de como que vai estar essa localização do volume na fase específica. E aí a gente tem a distribuição daí das cargas de volume dentro dessa fase específica. Então, de 213 minutos previstos, eu vou trabalhar na minha semana 30, 80% do que era previsto. Ou seja, isso vai corresponder a 170 minutos. E assim vai indo. O que você consegue observar de uma maneira bem clara é que enquanto na base o volume ele crescia de uma maneira mais linear, na fase específica esse volume ele é muito mais ondulatório, ele oscila muito mais. Ó. Então você vai ter momentos da curva que ela está lá em 80, 75, 69, daí ela sobe para 70, 71, 72, 73, 74, vai subindo, subindo, subindo. Depois ela cai de novo e vai caindo mais um pouco. Então isso acaba sendo um pouco daquilo que é a dinâmica da curva de volume na fase específica. Né? Se você olhar mais uma vez a nossa tabela, você vai observar que ela tem uma queda, né? Eita. Ela tem uma queda e depois dessa queda você vai ver que ela acaba subindo, né? Mais uma vez, para depois apresentar uma nova queda. Perfeito? Então isso acaba sendo mostrado de uma maneira mais clara, de uma maneira bem real, a hora que você faz a interpretação e o cálculo desses dados. Então aqui a gente acaba tendo realmente a finalização do que seriam todos os valores que determinam a forma como o volume vai ser trabalhado dentro do nosso macrociclo, dentro da nossa periodização. Até aí, conseguiram entender? Deu para compreender mais ou menos a ideia? Vou entender o silêncio de vocês como sim. Beleza? E aí a gente vai para a nossa parte específica. Lembra que eu cheguei a comentar com vocês lá quando a gente estava falando dos princípios do treinamento e que um princípio dizia a respeito dessa interdependência de volume e intensidade, de modo que eles são inversamente proporcionais? Na hora que eu tenho um volume alto, a intensidade é baixa. Na hora que a intensidade é mais alta, o volume acaba sendo mais baixo. A hora que a gente olha a tabela, você vai ver que na fase de base, você precisa fazer uma quantidade muito grande de cálculos para determinação do volume, e na fase específica você não precisa fazer muito cálculo.
Na nossa tabela vai acontecer isso também. Na hora que a gente vai pensar nisso, acaba sendo inversamente proporcional, porque enquanto você tem muito cálculo para a fase de base, para o volume, a intensidade não precisa de muita conta. A hora que você vai para a fase específica, o volume não precisa de muita conta. Ele é mais simples de se entender, mais simples de se encontrar os valores. Já a fase específica, a intensidade na fase específica, ela acaba apresentando uma quantidade um pouquinho maior de cálculos. Menos do que o volume, mas você tem que ter um certo raciocínio ali, né? E aí, dentro daquilo que a gente entende a questão da intensidade, o que a gente vai ter que observar? Quais que podem ser os parâmetros de intensidade que servirão de referência para aquilo que se entende dentro dos dias, das sessões de trabalho, das sessões de treinamento. E aí, para isso, a gente traz duas possibilidades. E eu entendo que essas duas possibilidades elas devem caminhar meio que de maneira conjunta. Né? Uma variável que se baseia em frequência cardíaca, né? A partir do momento que você faz uma avaliação ergométrica no seu atleta, no seu aluno, né? Então você fez aí um teste ergométrico utilizando-se de um frequencímetro e a partir desse frequencímetro você conseguiu ter uma dinâmica de como que ocorre o desenvolvimento da frequência cardíaca a partir do esforço. Então, a partir dessa dinâmica da frequência cardíaca, a gente acaba conseguindo determinar aquilo que a gente chama de limiares respiratórios, né? Então, a gente tem a, a existência de um limiar aeróbio e um limiar anaeróbio, L1 e L2. O L1, quando há um equilíbrio na oferta de oxigênio e na remoção dos substratos dos resíduos do metabolismo, certo? Ou seja, o organismo está trabalhando em equilíbrio. E quando você chega próximo do L2, você começa a ver uma modificação nos padrões de oferta de energia quando há o crescimento da demanda anaeróbia, né? A demanda anaeróbia ela começa a ter uma presença um pouco maior que causa um déficit, por exemplo, na capacidade que o organismo tem de absorver o oxigênio e fazer com que haja o aproveitamento desse oxigênio na oferta de energia que o organismo está necessitando. Isso faz com que ele tenha um esforço maior cardíaco e por isso a frequência cardíaca ela acaba subindo e aí a gente acaba vendo que daqui para frente a tendência da pessoa entrar em exaustão acaba sendo maior. Né? Então a gente vai perceber que o ideal acaba sendo trabalhar dentro dessa zona aqui, de L1 e L2, certo? Então a gente acaba determinando zonas de trabalho. Então a gente vai encontrar na literatura zonas que vão de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, 80 a 90, até 100% do que seria a frequência cardíaca máxima prevista, né? Que a gente se baseou naquela regrinha da Organização Mundial da Saúde, o 220 menos a idade da pessoa, o nosso exemplo aqui tem 18 anos, ou seja, a frequência cardíaca máxima chegou lá em 202. Então a gente vai perceber aí quais seriam as zonas de trabalho ideais para se trabalhar, para se desenvolver, mas que a hora que a gente leva essas zonas de trabalho para os valores que são obtidos na curva, elas ficam muito abaixo daquilo que a gente considera o ideal. Né? A gente vê que uma zona de trabalho ideal ela gira em torno de 168 a 183 batimentos. 183 é um exercício muito mais intenso. 168 um exercício que seria ideal, por exemplo, para essa preparação de base no que diz respeito, por exemplo, à incorporação. E a gente vê que dentro da incorporação, o máximo que a gente chega aqui pelos cálculos é de 115 batimentos. Então, como que a gente consegue solucionar esse problema? A gente consegue solucionar esse problema na hora que a gente traz uma outra forma de se determinar as intensidades que acaba se baseando na percepção subjetiva de esforço, a partir da escala de Borg lá. Então a gente vai ter a determinação de esforços que são extremamente leves até esforços extremos. Então o que a gente vai entender?
que a nossa fase de base, ela trabalha dentro desse padrão aqui de análise de esforço, certo? Bem infância, bem estranho. E aqui a gente vai ter estímulos que vão se aproximar um pouco daquilo que é os microciclos de choque. Parece meu sobrinho de 4 anos. E estímulos que são muito mais próximos daquilo que deve ser feito na fase específica. E eu não vou escrever inteiro. Vou colocar só o pontinho aqui. Beleza? Então a gente pode trabalhar os dois de maneira conjunta. Então, a hora que eu estabeleço, por exemplo, um trabalho que vai ser uma semana em que eu vou trabalhar um ordinário que vai ter que ser leve, um pouco intenso, eu sei que esse trabalho leve, um pouco intenso, ele vai ter que girar entre 168 e até 176 batimentos. Beleza? A hora que eu penso num trabalho moderado, eu penso num trabalho que vai ser entre 176 e 178 batimentos. A hora que eu penso num trabalho intenso, aí eu penso em 178 e 183 batimentos. Beleza? Então aí a gente consegue ter daí a relação de um com o outro, né? De como que essa percepção subjetiva pode se encaixar naquilo que é a nossa frequência cardíaca determinada a partir de um diagnóstico prévio realizado. De boa? Alguma pergunta até agora? Vou entender o silêncio de vocês como não. Então vamos lá. Aí a gente vai para o nosso período específico, né? Para a nossa fase específica. O que acaba sendo importante nessa fase específica? Deixa eu só fazer um ajuste aqui para mostrar para vocês que aí acaba sendo bem legal de mostrar a comparação, né? Deixa eu só subir esse aqui um pouquinho para cima. Esse aqui vem para baixo aqui. Então, deixa eu manter esse aqui como 202. E aqui embaixo a gente coloca a percepção de esforço. O que vai ser interessante aí? Então, vou imaginar que aqui em cima a gente tem a frequência cardíaca máxima. E aqui embaixo a gente vai ter a percepção subjetiva de esforço. Eita! Aqui, voltou. Maravilha. Então, o que a gente consegue observar nessas duas aí? A gente consegue ter uma dinâmica mais ou menos do que seria a frequência cardíaca e uma outra dinâmica no que corresponde à percepção subjetiva de esforço, que acaba sendo muito mais próximo do que realmente acaba sendo encontrado na curva. Então, o que a gente vai observar? Que sempre esses valores que surgem na segunda-feira, eles vão ser originários da onde? Da onde que surge esse povo aqui? Esse povo aqui, eles vêm da curva, especificamente da curva de intensidade. Então eu vou lá na minha primeira semana da fase específica e eu vou ver que o meu primeiro ponto da fase específica ele está em 80%.
e a partir dele eu acabo calculando os demais dias. E a partir desses dias eu consigo ter uma noção mais ou menos do que é o restante da semana no que diz respeito à dinâmica das cargas, beleza? Então, o que a gente acaba observando aqui? Que no que diz respeito à frequência cardíaca, ele fica um pouco a desejar, mas na hora que a gente traz para a percepção subjetiva de esforço, a gente vai ver que ele acaba sendo um pouco mais próximo daquilo que é realmente uma fase específica, onde você vai ter uma intensidade maior em relação ao volume, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, nessa semana de choque, como vocês podem observar, intensidades bem elevadas em comparação com essa semana de recuperação aqui, que é uma semana bem suave, ou seja, você quer fazer com que haja uma recuperação do esforço que foi empreendido na semana anterior. Beleza? Por que a intensidade ela acaba sendo mais simples de calcular? Porque sempre na intensidade a gente vai atuar baseando-se no que seria a intensidade máxima. E a partir dessa intensidade máxima a gente vai determinando os demais valores, né? No volume, a gente trabalhava com uma previsão de um volume máximo que era distribuído dentro do mesociclo para daí ser distribuído no microciclo. Na intensidade, a gente já pega esse valor previsto máximo, não prevê o que seria o máximo da intensidade no mesociclo e já vai distribuindo essas intensidades diretamente nos microciclos, dentro das porcentagens que são presentes no microciclo, dentro daquilo que a metodologia faz com aquilo que é encontrado na curva. E aí a gente vai ter o choque, o básico, o estabilizador, o controle, até a gente chegar no nosso pré-competitivo, certo? O que é importante vocês prestarem atenção, que no pré-competitivo, a dinâmica das semanas de choque, ela acaba sendo diferente daquelas que acontecem realmente no período de choque, no mesociclo de choque, tá? Fiquem atentos a isso. A distribuição do choque, ela é de uma forma. A hora que você vai para o pré-competitivo, ela acaba sendo outra. Deixa eu só mudar um negócio aqui, que está errado nesse slide aqui. Deixa eu parar aqui, para não dar problema para vocês depois falar, mas lá no negócio estava escrito de outro jeito. O Kleber tá de sacanagem. Controle. Agora sim. Então, daí a gente tem essa dinâmica da construção dos valores de intensidade, certo? Então, a gente teve a determinação dos valores de intensidade que vem da curva, da mesma forma que é feito na questão do volume, certo? A gente faz uma outra tabelinha igualzinha, em que você determina aqui, sei lá, cadê a tabela? Em que você determina aqui, semana a semana, a porcentagem aqui da curva, e aí você aplica aquela regrinha de 3, igual a gente fez para o volume, só que daí aqui aplicada a intensidade, e aqui na fase específica a gente aplica aquela tabela, aquela outra tabela onde tem os cálculos do dia, de semana a semana, certo? Aí, finalizado tudo isso, a gente vai partir para aquilo que seria realmente trabalhado na semana passada, que é realmente determinar o que eu vou fazer, né, com essa pessoa, o que eu vou ter que levar em consideração, né, na hora da realização do meu trabalho, quais são as capacidades físicas que eu considero importantes de serem trabalhadas na base, quais são as capacidades físicas que eu considero importantes de se trabalhar no momento lá da fase específica, de preparação específica, qual é o total de tempo, né, que vai ser trabalhado dentro desse mesociclo, certo? Qual que vai ser a percepção subjetiva do esforço no que diz respeito à intensidade prevista também dentro desses mesociclos,
Então, é isso que a gente vai procurar fazer agora. Mas antes de entrar nisso, até agora, de tudo que eu falei, tem algum gargalo, alguma coisa que vocês querem que eu repita mais uma vez, que eu tente dar uma enfatizada ou explique de uma maneira diferente ou de outra forma? Vou entender o silêncio de vocês como não. Mas agora eu preciso que vocês interajam comigo, certo? Agora realmente há necessidade de uma interação, porque vamos imaginar que no nosso exemplo, né, no nosso exercício, a gente vai trabalhar, por exemplo, com o que vocês preferem? Corredor, nadador ou ciclista? Corredor. Vamos lá, vamos trabalhar com um corredor, então. Então, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, quais são as capacidades físicas que a gente vai priorizar, por exemplo, nesse nosso período de incorporação, certo? Na verdade, vai se basear um pouco naquilo que vai ser realmente todo o nosso período específico, né? O que vai modificar depois são as sessões. Então, vamos imaginar o seguinte: para um corredor, o que é preciso que eu desenvolva de uma maneira boa nele nessa fase de base? Resistência aeróbia ou resistência anaeróbia? Exatamente, porque a pessoa vai correr, né? Ela está chegando agora. Eu tenho que meio que começar a fazer com que ela se acostume, por exemplo, com a necessidade que se existe de se correr por um determinado período de tempo, sem que ele canse, né? Então eu vou priorizar colocar aqui em azulzinho aeróbia, né? A questão de força, eu vou trabalhar resistência muscular, força geral, trabalho os dois, não trabalho nenhum dos dois. O que vocês acham? Né? Deixa eu colocar aqui uma coisa aqui que está faltando aqui. Eu vou trabalhar força, né? Eu posso trabalhar tanto um quanto o outro, né? Eu posso dar uma ênfase, por exemplo, nessa parte de membros inferiores, mas eu não posso deixar de levar em consideração a parte de membros superiores. Então eu posso trabalhar, dependendo das sessões, um aspecto mais localizado, mas sem deixar também de lado, em outras sessões, por exemplo, o aspecto mais geral, mais global, né? A própria fase está dizendo, né? A força geral. A potência, você acha que é interessante? Você acha que é interessante eu trabalhar nesse momento de base? Potência não faz muito sentido, bem como não acaba fazendo muito sentido trabalhar velocidade, né? Ou igual está aparecendo aqui, supravelocidade, que a gente pode traduzir isso aqui como, vamos lá, velocidade máxima, né? A capacidade física, velocidade em si, ela deve estar presente quando? Num segundo momento, principalmente para um corredor, né? No primeiro momento, eu vou trabalhar essa questão da resistência em si, de modo que eu posso até trazer alguns estímulos em que haja a resistência de velocidade, mas eu nunca vou pensar numa velocidade específica ou numa velocidade máxima. Mas eu vou ter que trabalhar as questões de flexibilidade, agilidade e equilíbrio, beleza? A hora que eu vou para esse, como que é, essas escolhas, eu vou ter, nesse momento aí que a gente colocou, os estímulos que a gente considera como sendo quantitativos, e a gente tem também, qualitativos, e a gente tem também os quantitativos, né, que diz respeito, por exemplo, quando a gente fala, vou trabalhar força geral, tá, vou trabalhar força geral como? Vou trabalhar a partir da musculação, então nessa musculação, como que vai ser a minha distribuição no que diz respeito a membros superiores e membros inferiores. Né? Não vou trabalhar a resistência de velocidade. Como que vai ser essa resistência de velocidade? Eu tenho que trabalhar postura. Como é que eu vou trabalhar o meu core? Né? Treino técnico, treino preventivo, também, né? Aí entram os educativos. Tiros curtos e tiros longos, vocês acham que fazem sentido agora nesse momento ou é bom dar uma guardada deles um pouquinho mais para frente? É bom dar uma esperada, né? Mas a gente vai ter que trabalhar.
a questão do alongamento, tanto o alongamento dinâmico quanto o alongamento estático, certo? É, capacidades físicas? Sim. Que não muda muito, vai. O que vai mudar, na verdade, vai ser a segunda parte. Vai ser a segunda parte daquilo que a gente vai procurar fazer ainda hoje. Então, a partir do momento que eu determinei. É, sim. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, se a gente for trabalhar, por exemplo, é um corredor, mas a gente meio que, quase que involuntariamente já pensa num corredor como sendo um corredor de longa distância. Então a gente precisa deixar claro isso. A gente está pensando nisso aí, baseando-se no que seria uma pessoa que vai correr 5, 10, 15, 21, 42 quilômetros. Se a gente fosse programar, por exemplo, para um velocista, a gente ia mudar um pouco essas coisas aí, né? Por exemplo, um velocista a gente não ia trabalhar a capacidade aeróbica dele, a gente ia para o aeróbio, né? Para um velocista, a gente não ia trabalhar, por exemplo, questões de. A gente ia dar uma ênfase, né, nesse momento, já na base, nas questões de potência. Então, a gente ia trabalhar já na base também um pouco de velocidade e um pouco de força, né, de maneira conjunta, por causa dessa potência. Né? A hora que a gente vai lá para a parte de baixo, a gente vai ter também a questão da potência sendo presente, né? A gente tira a resistência de velocidade e tenta trabalhar com velocidade máxima logo de cara já também, porque velocista ele vai correr ali 100, 200 metros no máximo. Não tem por que ficar trabalhando com sessões muito longas. E também haveria uma modificação no que diz respeito na dinâmica das curvas, né? Então, o que a gente vai acabar trabalhando de uma maneira inversa no que diz respeito a um velocista, a um corredor de curtas distâncias? Essa relação de volume e intensidade ele acaba sendo outro, né? Então, a gente vai ver que o modelão da periodização que a gente fez até agora, para essas provas que vão durar poucos segundos, ele não acaba sendo o modelo mais ideal, né? Então, isso a gente precisa ficar um tanto quanto atento. Mas, voltando para aquilo que a gente fez até agora, a gente tem capacidades físicas que a gente entende como sendo prioritárias, certo? A partir do momento que a gente determinou essas capacidades físicas prioritárias, o que a gente vai voltar? O que diz o volume e a intensidade lá nos nossos cálculos? Né? Então, a hora que eu volto lá para o meu volume total da incorporação, vamos ver se a gente acha ele aqui. Meu volume total da incorporação, o que eu vou ter aqui? Abre a tabelinha. Exatamente, está certinho aqui. E lá. Eu vou ter um total de 601 minutos que vão ser trabalhados dentro desse mesociclo de incorporação. Né? A intensidade eu não tenho cálculo lá, mas vou imaginar ali, meio que hipoteticamente falando, que a nossa intensidade ali ela vai girar a partir da PSE, como é início, a primeira semana. Cadê a nossa tabelinha lá da PSE? A gente vai trabalhar de 7 a 9, beleza? Aí eu coloco lá.
de 7 a 9. E isso eu acabo determinando em cada um deles. Isso aqui ainda, esses 601 minutos, o que eu posso acabar fazendo também, e acaba sendo muito mais interessante? Eu determinar quanto tempo eu vou despender para a resistência aeróbica, quanto tempo eu vou despender para a musculação, quanto tempo eu vou fazer para cada uma dessas coisas, certo? Aí acaba sendo um negócio que fica bem caprichadinho e traz um referencial bem legal. Mas no nosso caso, o que a gente vai se preocupar? Dentro dessa semana de incorporação, o que a gente vai fazer nessa primeira semana? Certo? O que realmente a gente vai fazer nessa primeira semana? E aí a gente vai consultar de novo a nossa tabela da incorporação lá, ter uma ideia de quanto tempo realmente eu tenho que fazer em cada um dos dias que eu calculei. Então, eu vou ter aqui. Caramba, não colou. De novo, vai dar um tampinho aqui. Tá brincando comigo, tá de sacanagem comigo. Ah lá, apareceu. Então eu sei que na segunda-feira eu tenho que trabalhar 73 minutos. Na terça, 91. Na quarta, 109. Na quinta, 91 de novo. Na sexta, 109. No sábado, 127. E no domingão, off. Certo? E aí começa a ficar divertido o negócio. Por que eu falo que começa a ficar divertido? Porque, na verdade, é com isso aqui que vocês acabam tendo muito mais contato, já ainda na faculdade, do que qualquer outra coisa. E boa parte dos lugares que encontra esse tipo de tabela, o que a gente acaba observando? Elas acabam sendo tabelas padronizadas que não levam em consideração a individualidade de cada um daqueles que estão treinando, ou de cada um que está realizando o treinamento. Então, dentro de um microciclo de incorporação, que é a nossa semana, que está lá a nossa semana 3, o que eu vou fazer na segunda-feira com essa criatura? Hein? Aí eu pergunto para vocês, o que a gente vai fazer? O que seria interessante trabalhar numa segunda-feira, que é o primeiro dia de treino dessa pessoa que está chegando para você agora, a partir de todo o trabalho que você mostrou para ele que seria feito? O que você vai fazer com ele na segunda-feira? Vamos lá. A pessoa vai correr, você chega para ela, ó, o negócio é o seguinte, vem aí, vamos alongar. Né? Você vai ter você vai ter a presença de alongamentos, mas é uma coisa a mais, né? Outras coisas que possam ser prioritárias aí nesse momento. O que vocês acham? O que seria, por exemplo, a primeira coisa a fazer com essa pessoa? É, bugou? Vamos imaginar o seguinte: a nossa atividade, ela não deve ser dividida em 3 momentos? Quais são os 3 momentos que a gente divide as nossas atividades, nossas aulas? Exatamente, Ana. A gente vai ter que ter um aquecimento, a parte principal da atividade e a parte final, volta calma, a forma como você quiser fazer. A gente já determinou que a nossa volta calma vai ser com alongamento, né? Falta a gente determinar o que vai ser a nossa parte inicial
nosso aquecimento e como que vai ser a nossa parte principal, né? Vamos imaginar o seguinte, o nosso indivíduo ali, pelos cálculos que a gente fez, ele é um iniciante ou não? A gente viu lá que a gente começou o PV1 com 50 e PN com 45. Então ele não é tão iniciante assim, pô. Ele tá mais para atleta isso aí, não é? Então, estava escrito aqui iniciante, mas é atleta. Então, o que a gente vai usar como aquecimento? Educativos. Educativos. Correto? Então a gente vai ter lá skipping alto, skipping baixo, kick out, Anfersen, né, corrida saltada, exercícios combinados, educativos combinados, como sendo de aquecimento. E aí a gente vai para a nossa parte principal, né? E aí para a nossa parte principal a gente já saber mais ou menos qual é a distância, qual é o objetivo final dessa pessoa aí, né? Mas vamos partir do princípio que como ele está nessa primeira semana, a gente tem 73 minutos de trabalho. Quanto tempo vocês acham que a gente pode gastar com educativos de modo que a gente consiga atingir o estágio de aquecimento ideal? 10 minutos de aquecimento? 10 ou 15? Beleza, então, ó. 10 minutos de aquecimento de educativos. Aí a gente vai para a nossa parte principal, ou seja, de 73 sobraram 63 minutos. Beleza? A nossa parte principal ela vai ser baseada em quê? Que tipo de atividade a gente pode fazer na nossa parte principal? Trote é depois do vestibular. A gente vai ter a gente vai ter a possibilidade de fazer, por exemplo, corridas contínuas, corridas intervaladas, a gente pode fazer fartlek, né? O que acaba sendo mais interessante? Por ser um primeiro dia, a gente pode trabalhar uma corrida contínua, né? A gente não quer trabalhar a parte de resistência aeróbica, certo? Uma corrida contínua. Bom, se eu tenho 63 minutos, de modo que vai ser uma corrida leve, a gente coloca CL, CL vai ser a legenda para corrida leve. Vamos colocar aqui do lado aqui a legendinha bonitinha, só para o povo não ficar perdido. L, CM e CI. Corrida leve. Corrida moderada. E corrida intensa. Beleza? Então ele vai fazer aí uma corrida contínua, ser leve. Quanto tempo correndo? 30 minutos, eu já tenho 10 lá em cima do aquecimento, são 40 para 70. Exatamente, é esse cálculo que tem que ser feito. Então vamos imaginar que a gente vai fazer uma corrida de 40 minutos, né? A gente tem que ter lá então agora 50 minutos que foram trabalhados de maneira ligada, de maneira direta com o que é o objetivo previsto, que é o desenvolvimento da capacidade aeróbia, e a gente vai para um alongamento final. Esse alongamento vai ser ativo ou vai ser passivo? Qual que é a diferença do alongamento ativo para o alongamento passivo? Alongamento ativo é quando a própria pessoa vai fazer os exercícios para que ela promova o alongamento da musculatura. O alongamento passivo é quando você vai ter um agente externo, ou seja, você vai auxiliar nesses alongamentos nesse relaxamento pós-corrida.
né? Então, aí o que você vai optar, por exemplo? Aí a gente vai ter 40, 50, 60, 70, a gente vai ter 33 minutos, Márcia? A gente vai ter 33 minutos? 4, 5, 6, 7, não, 23, desculpa. Desculpa. 23. 18 de alongamento no final. Pense assim, é uma parte final, a gente coloca como alongamento, mas não é que você vai ficar obrigado e cronometrando no relógio 18 minutos de alongamento, né? Se você for ver ali. Hã? Fale. Não. 40 contínuo. Se a gente for fazer dessa forma sua, o que você especificou, e às vezes eu fazia isso com você, eu falava, não, a gente vai fazer 30 minutos. 30 minutos divididos em, ah, por exemplo, ah, mais ou menos 3 vezes de 10 minutos por X tempo de recuperação. Então ele acaba sendo muito mais um intervalado do que um contínuo, né? E aí a gente vai para nossa terça-feira. O que a gente vai fazer na terça-feira com essa criatura? Desse jeitinho aqui, mas não todas as semanas, né? Certo? Então, ó, eu sei que a terça-feira e a quinta-feira, a minha carga de trabalho ela acaba sendo a mesma. O que eu coloco aqui? Trabalho de força. Vamos fazer treino de musculação, certo? A gente consegue fazer esse treininho de musculação aqui, beleza? Aí sobra a quarta e a sexta-feira como sendo dois treinos também de volume semelhantes. Ou seja, o que eu for fazer na quarta, eu também faço na sexta. Então vamos pegar mais ou menos uma análise, uma base daquilo que foi a nossa segunda-feira dentro dessa incorporação. O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar ainda dentro desse mesmo propósito, de modo que a gente faça, por exemplo, a gente tem aí 73 minutos para 109, ficam faltando quantos minutos aí? 36 minutos a serem acrescidos, né? Esses 36 minutos, o que a gente pode fazer de diferente? Ao invés de eu trabalhar 45 minutos de maneira contínua, eu posso fazer, por exemplo, 20 minutos de maneira contínua no início, 20 minutos de maneira contínua no final, ou seja, aí já me deu 40, aí já perdi a conta. Mais 28 deu 68, menos 109. Me sobraram 41 minutos, né? 41 minutos, esses 41 minutos eu posso dividir eles em 5 de 6 de corrida moderada por 6, 5, 30, aí fica faltando 10 minutos
corrida leve. Conseguiram entender? Eu tenho aqui 10 minutos aqui, certo? Que eu vou somar aqui com esses 40 que são contínuos no início e no final, e com um meinho aqui que vai me dar aqui, ó, 30 minutos de corrida moderada, com 10 de corrida leve, que me dá mais 40, né? Que me chega lá a 90, e eu finalizo lá com os 18 de alongamento, que já vai estar meio padronizado, provavelmente, na recuperação. Então, ao invés de 109, eu vou estar trabalhando no 108. A gente não vai perder a amizade nem ficar bravo por causa de 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, certo? E a gente acaba repetindo isso aí na sexta-feira. O sábado, o que acaba sendo? O sábado acaba sendo o dia mais longo, né, de trabalho. Então, o que a gente acaba fazendo aí no sábado? A gente faz o aquecimento baseado, mais uma vez, nos educativos, certo? De corrida. Nesse processo aí, que ao invés de fazer 10 minutos, a gente vai fazer 20 minutos. 20 não, são 127 minutos. Vamos trabalhar 30 minutos aqui, ó. É o dia mais longo mesmo? A gente vai trabalhar 30 minutos de educativos, mais corrida leve. E aí a gente vai para a parte principal, né? Que vai ser a manutenção dessa corrida contínua. Não sei porque eu estou falando acento em corrida, né? Finalizando, mais uma vez, com os nossos famosos alongamentos, vai, de parte final. Então, tem aqui a minha parte principal. Tenho a minha parte final. Falta só estabelecer como é que vai ser a distribuição desses tempos, de modo que eu já tenho uma ideia, mais ou menos, do que na parte inicial, que são 30 minutos, na parte final, que são 18, tenho já meus 48 minutos, menos os 127. Eu vou ter aqui na parte contínua aquilo que vai corresponder a 79 minutos, 1 horinha e pouco de corrida leve aí, certo? Lembrando, mais uma vez, no nosso exemplo aqui, a gente está pegando como base quem seria um atleta que está voltado para corridas de longa distância, beleza? Não vão pegar isso como referência e fazer com aquele indivíduo iniciante que está começando a participar do universo das corridas, o que está querendo começar a correr, querendo começar a aprender a correr. Aí muda a dinâmica dessas cargas, certo? Então isso acaba sendo mais ou menos o que seria a nossa primeira semana, e aí a gente pode fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? Aí o que vai acontecer? O que acaba sendo o mais importante de tudo aqui? Vocês exercitarem um pouco aquele aspecto que a gente considera como sendo o interdisciplinar, de entender realmente o que é o equilíbrio, o que acaba sendo interessante. Então, a hora que eu mostro para vocês, por exemplo, que eu tenho 2 dias na semana em que a duração da minha atividade ela acaba sendo a mesma, eu repito o que eu fiz nesses 2 dias em que o volume acaba sendo o mesmo. A mesma coisa acaba acontecendo aqui com a terça-feira, que a gente vai fazer a musculação. Pode ser, por exemplo, que eu achasse mais interessante, ao invés de eu trabalhar 2 dias na semana musculação, eu trabalhasse 3, eu fizesse segunda, quarta e sexta musculação, né? Na segunda-feira, por exemplo, um trabalho de membros superiores, na quarta-feira, um trabalho complementar de membros superiores com membros inferiores, e a mesma coisa na sexta-feira, né? Ou trabalharia aqui core, e aqui outra forma de musculação, e aí na terça, na quinta e no sábado eu trabalharia de maneira direta realmente as corridas. Então, isso aí cabe a vocês brincar,
Não vai ter certo e não vai ter errado. Por que eu falo que não vai ter certo e não vai ter errado? Porque a gente só vai saber realmente se isso vai dar certo, se vai dar errado, se a gente conseguisse realmente pôr em prática, né? Se a gente tivesse um atleta em mãos e falasse, ó, cara, você vai fazer isso hoje, beleza? Vamos lá vendo o que vai dar. Ah, a gente tem um iniciante, então, ó, iniciante a gente vai fazer isso. Quer ver? Eu vou abrir do pessoal da manhã só para vocês terem uma ideia, porque o pessoal da manhã trabalhou com a perspectiva de um iniciante, né? Só para ver a diferença que acabou surgindo de curva. Olha como acabou sendo aquele iniciante. Olha como os valores de volume são bem mais baixos. Olha como acaba sendo interessante aqui. Trabalha de maneira intervaladinha, 27 minutos, onde você vai ter a corrida leve e a caminhada, né? A caminhada rápida. Optaram também por musculação na terça e na quinta. Então, é isso mais ou menos que eu quero. A hora que a gente vem aqui, por exemplo, nas capacidades físicas, você pode ver que não tem lá muita diferença daquilo que vocês também estipularam, né? O que muda? O volume e a noção de intensidade, né? A noção de intensidade que acabou sendo outra. Certo, pessoal? E aí vem a questão da novidade. Qual que é a novidade? Qual que é a minha ideia? Eu falei para vocês, por exemplo, que vocês têm até o dia 19 para me entregar isso pronto, né? E hoje a gente está aqui no dia 3. O que eu quero com vocês, para a gente ir trabalhando de uma maneira conjunta, né? Na semana que vem, no dia 10, né? Olha que sorte, véspera de feriado, a gente abre a aula de novo, do jeito que a gente faz toda semana, mas a gente vai daí ver mais ou menos como que foi o desenvolvimento de vocês com relação aos cálculos de curva de volume e intensidade e o cálculo das cargas de volume e carga de intensidade. Beleza? Então, a gente vai fazer, deixa eu abrir agora o slide da prova. Avaliação, periodização, 2020. A gente já tem, por exemplo, aqui, ó, o que é o PV e o que é o PN iniciais. A gente só não tem a data, que daí cada um vai estipular a sua data. E a gente vai ter, e eu tenho certeza absoluta que vocês têm condições plenas de fazer todos esses valores, esses volumes aqui, que por mais que as datas sejam diferentes aqui, vocês vão ver uma coisa interessante, que não tem como muito fugir daquilo que o exercício pede, né? Então, você tem o número de semanas, você tem os dois valores iniciais, então a dinâmica ela vai ser meio que semelhante para todos. Por que eu falo isso? Porque aqui eu já montei para vocês quantas semanas, né, quantos mesociclos vão existir na base e quantos mesociclos vão existir na fase específica. Então, você vai ter aqui 5 mesociclos de base, mesociclos de específica, tendo um pré-competitivo. Beleza? Então, do slide inicial. Oi? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Deem um sinal de vida aí, se sim ou não. Ainda não tem nada, professor, não tô ouvindo nada. Não estão me ouvindo? Não tá falando nada, tá travado. E como é que você sabe que Seu eu tô microfone falando? tá. O seu microfone tá bloqueado. Pera aí. Você mutou seu microfone, Kleber, querido. Voltei. É que acabou a bateria do meu fone de ouvido sem fio, e daí na hora que eu troquei ele acabou meio que automaticamente cancelando o microfone, mas agora vocês estão me ouvindo. Deixa eu voltar lá então. Então, o que acaba sendo interessante desse exercício? A existência já desse mesociclo pré-competitivo, que já está estipulado pelo exercício em si, que vocês vão ter 4 semanas de fase específica e 5 semanas de fase de base, certo? Então, é aí que pode ser que surja
algumas modificações, algumas diferenças de valores no que diz respeito à forma como foi feita a interpretação da curva, né? E aí o que vai estar errado? Se der uma diferença muito grande. E essas diferenças, essas coisas que a gente vai procurar corrigir na semana que vem, né? A questão dos valores aqui, então a gente vai ter esse mesociclo aqui, que corresponde ao volume da fase específica, e aqui a intensidade da fase de base. A gente vai fazer esses cálculos, beleza? No que diz respeito à intensidade, levar em consideração percepção subjetiva de esforço, aquela tabelinha aqui. Então a gente não vai ter nesse nosso exercício os cálculos de frequência cardíaca, né? A gente não vai ter a existência de uma avaliação diagnóstica dizendo qual que vai ser o limiar 1 e o limiar 2. A gente vai trabalhar dentro da escala de Borg de 6 a 20. Então a gente vai ter aqui na nossa fase específica sempre a utilização do número 20 como sendo o 100%, né? Aqui em cima. E depois aqui, o que está dizendo o microciclo na metodologia, aqui o valor que está sendo obtido na curva e depois os cálculos seguintes, e aqui os valores que são obtidos a partir do cálculo que você faz se baseando no máximo aqui. Isso tanto na fase de base quanto na específica. Então a gente vai ter todas as tabelinhas indicando. Então tudo isso que está em branco são vocês que preenchem. Tudo que está em amarelinho, vocês têm que basear no que está sendo dito pela metodologia, pelos slides lá do exercício que a gente tem feito, certo? E aí a gente vem aqui, na nossa distribuição da tabela, que também já está aqui certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 semanas de base, 1, 2, 3, 4 semanas de específico, mais o pré-competitivo aqui. E aí vocês vão escolher 3 semanas para montar. Aí é a liberdade de vocês. Professor. Pera, deixa eu falar, Iago. Aí, o que... Não, é que sua tela travou. Não tem problema, tá travado. Deixa eu voltar aqui. É que travou no microciclo da última slide seu. Pera aí. Destravou isso aqui. Dará. Então, ó, voltando lá. Tudo que está em branco é vocês que preenchem, vocês que determinam, vocês que encontram os valores. Então aqui, por exemplo, nesse mesociclo, vocês que vão determinar o valor inicial diário, a quantidade de dias e o total que vai ser encontrado a partir da multiplicação de um por o outro. Aí aqui você vai ter a metodologia, certo? Que vai ser feito o cálculo em torno daquilo que é o 100% aqui, que vai dar esse valor e esse valor para vocês, né? Aí aqui, o que é amarelinho também vem da metodologia, e o que é branco é aquilo que vocês fazem os cálculos para encontrar os valores que devem ser colocados e preenchidos aí, certo? Em todos as tabelas acabam tendo isso, tanto na fase de base, tanto na fase específica. E aqui, a existência de 3 semanas que vocês vão construir baseando-se naquilo que vocês determinaram aqui, mas de modo que você pode escolher, por exemplo, 3 semanas aqui, que vão ser, por exemplo, as 3 primeiras semanas que estão dentro do período de base, ou uma semana de um mesociclo de incorporação, uma semana de um mesociclo de básico e outra de uma semana de um estabilizador ou de choque. Aí a liberdade é de vocês. Outra coisa que a liberdade de vocês existe é de vocês determinarem qual que é a modalidade alvo, qual que é o objetivo do treino, qual que é o objetivo da periodização. É para um nadador, é para um ciclista, é para um corredor, né? Pensar sempre em esportes individuais que acabam sendo mais fáceis de você trabalhar nessa tabela, né? Se você for pensar no esporte coletivo, aí você tem que levar em consideração não só o esporte, mas também qual que é a posição daquela pessoa dentro daquela modalidade. Então isso acaba sendo importante também de se pensar a respeito. Beleza? A gente tem aula amanhã ainda, não tem? A gente tem aula amanhã ainda. O que eu queria de vocês? Aproveitassem então tudo isso que eu falei hoje e amanhã vocês realmente trouxessem para mim o que carece de mais explicação, de mais esclarecimento,
para que eu deixe, para vocês fique o mais claro possível e não seja criado o estresse que muitas vezes acaba se tornando esse tipo de atividade. Mais uma vez, lembrando que ele acaba sendo muito mais um trabalho do que uma prova, tal qual aquelas provas vocês acabam sendo acostumados, que faz, manda para mim, eu corrijo, dou certo, dou errado. Não, a gente vai construir o processo junto para no final, dependendo do que acontecer aí, a gente ter a capacidade e a condição de determinar um valor de nota de final de semestre. Certo, povo? De boa? Então, amanhã vocês trazem as dúvidas. Pode ser? Combinado assim? Ó, que maravilha! Né? Então,